Olá, agora nós vamos conversar sobre os distúrbios vestibulares. Então, relembrando um pouquinho aqui do sistema vestibular, lembrando que ele é dividido em sistema vestibular periférico e sistema vestibular central, relacionado aqui com principalmente o tronco cerebral. E o sistema vestibular ele tem as principais funções de manter o equilíbrio do animal e também manter o posicionamento dos olhos, da cabeça, do tronco e dos membros. Então, os sinais clínicos de alteração vestibular vão estar relacionados principalmente a essas funções. Então, relembrando um pouquinho da anatomofisiologia aqui do sistema vestibular, a gente tem então o periférico, que inclui aqui os receptores sensoriais do sistema vestibular, que estão localizados aqui no labirinto membranoso, constituídos pela porção vestibular do nervo vestíbulo coclear e o sistema vestibular central, que está relacionado aqui com o cerebelo e com o tronco cerebral. Eles ficam localizados aqui, bem na região bem interna do ouvido. Então, a gente tem aqui o canal auditivo externo, a bula timpânica, e aqui a gente já tem o ouvido interno. E é aqui que está localizado o labirinto membranoso, que corresponde, então, o sistema nervoso com os receptores sensoriais do sistema vestibular, que vão levar a informação para o sistema vestibular central de equilíbrio, posicionamento de olhos, cabeça, tronco e membros. Então, como que funciona, tá? Esses receptores que estão aqui dentro do labirinto membranoso, quando o animal se movimenta, estimula a resposta desses receptores e a informação de que o animal está se movimentando acaba se deslocando através do nervo vestíbulo coclear até a medula óssea central e está conecta então com o cerebelo e com o tronco cerebral. Então, quando o animal para de se movimentar, esse estímulo cessa. Então, durante a movimentação, principalmente, o sistema vestibular tem essa função de manter o equilíbrio do animal. Então, quando a gente tem a normalidade do sistema vestibular periférico ou central, a gente normalmente tem animais com inclinação da cabeça, ataxia, que são os desequilíbrios, andar em círculos, quedas, rolamentos e estrabismos e nistagmos. Os sinais clínicos vestibulares do sistema vestibular periférico incluem, então, o estado de consciência normal do paciente, a gente não tem alteração do tronco cerebral, então tem um estado de consciência normal e também reações posturais normais. O animal apresenta ataxia vestibular, e essa ataxia vestibular ela é caracterizada principalmente por quedas e rolamentos. Nem sempre ele vai apresentar inclinação da cabeça, mas quando ele apresentar, vai ser para o lado da lesão. Nistagmo, nesse caso o nistagmo, quando é periférico, ele sempre será somente horizontal ou rotatório, nunca vertical. E o animal também pode apresentar surdez, síndrome de Horner e paralisia facial quando ele apresenta alterações do ouvido médio e interno, como por exemplo a otite média interna. Já os sinais vestibulares centrais, a gente já tem um acometimento muito maior do cerebelo e também do tronco encefálico. Então, a gente já vai começar a ter alteração de consciência, principalmente sonolência. Animais que apresentam sonolência, principalmente em ambiente hospitalar, está muito relacionada com alterações do tronco encefálico. Inclinação da cabeça, que sim, ele vai ter inclinação da cabeça permanente, e essa inclinação ela é para o lado da lesão. Na síndrome vestibular central, o animal ele pode apresentar nistagmo para qualquer direção, incluindo vertical. Então, se a gente tem um paciente apresentando nistagmo vertical, é central, e se o animal apresenta nistagmo rotatório ou nistagmo horizontal, é periférico. Estrabismo posicional, déficits de neurônio motores superiores. Paresia, essa paresia vai ser ipsilateral, ou seja, para o mesmo lado da lesão. Então, ou paresia dos membros direitos ou paresia dos membros esquerdos. Déficits de reações posturais e proprioceptivos por conta do acometimento da medula e do tronco encefálico. Decúbito e rolamento para o lado da lesão. É um animal que ele não consegue se equilibrar porque já tem acometimento do cerebelo também. Eu trouxe alguns vídeos para demonstrar esses sinais vestibulares, incluindo ataxia, andar em círculos e torções de cabeça. Vemos então um animal que apresenta uma torção grave da cabeça. Vejam que ele está
tendendo sempre para um lado, então a gente chama isso de andar em círculos, uma paresia, né, uma ataxia muito importante, um animal que ele não consegue manter o equilíbrio. Provavelmente ele tem alteração de consciência, então aqui um animal que já é um sinal mais central. Aqui um animal apresentando andar em círculos e uma leve torção de cabeça e uma ataxia. E aqui um animal apresentando nistagmo e vejam que é um nistagmo horizontal. Então, algumas imagens para demonstrar o head tilt em um cão e em um gato. E o estrabismo posicional. Então, quando a gente movimenta a cabeça do animal para cima ou para baixo, ele apresenta o estrabismo. O ideal é que os olhos acompanhem o movimento. É muito importante para a gente diagnosticar a síndrome vestibular, diferenciar de síndrome vestibular periférica da síndrome vestibular central. A gente consegue diferenciar através da anamnese, dos exames e dos sinais clínicos compatíveis, principalmente. Animais, então, durante a anamnese é muito importante que a gente faça perguntas com relação à evolução, então se for uma evolução mais aguda ou mais crônica, e se ela é progressiva ou não. Animais que apresentam síndromes vestibulares centrais tendem a ter uma evolução mais crônica e mais progressiva. Perguntar sobre o uso de fármacos ototóxicos, então animais que já tiveram muitas otites ou que já utilizaram produtos muito ototóxicos são candidatos fortes a desenvolver otites médias internas que estão relacionadas à síndrome vestibular periférica. Se apresentam infecções ou trauma que estão relacionadas às síndromes vestibulares centrais. E é muito importante que a gente realize um exame físico completo e um exame neurológico, principalmente avaliando face e ouvido para diferenciar as causas. Então, dentre os principais diferenciais para doença vestibular periférica, né, as síndromes vestibulares periféricas, elas são muito mais comuns do que as centrais e geralmente cursam com um prognóstico muito melhor. E os mais comuns, então, incluem aqui as otites médias internas, que é muito comum na rotina, os pólipos otológicos, uso de fármacos ototóxicos, traumas do ouvido interno, animais que apresentam neuropatia periférica, como, por exemplo, o hipotireoidismo, alguma doença vestibular congênita ou neoplasias de nervos periféricos. O animal que tem otite média ou interna, ele vai apresentar um histórico de otite externa crônica. Então, é um animal que já teve otite diversas vezes e ele já usou vários produtos otológicos. E ele pode apresentar também em conjunto com os sinais da otite, a síndrome de Horner e paralisia do nervo facial. O diagnóstico é através da otoscopia, pode se dar através da otoscopia. Então, através da otoscopia, podemos visualizar a ruptura da membrana timpânica ou a estenose do conduto, indicando uma cronicidade e uma alteração já média interna. A gente pode também utilizar a radiografia da bula timpânica, e daí a gente vai visualizar a bula com excesso de conteúdo, né? Geralmente purulento por conta da infecção. Porém, a radiografia a gente sabe que ela não é o melhor exame diagnóstico para avaliar a região de crânio, por conta das sobreposições, então nem sempre a gente consegue diagnosticar. E o melhor seria realmente através de tomografia computadorizada ou ressonância magnética. E é muito importante que a gente realize citologia e cultura otológica para tentar detectar o agente causal e entrar com um tratamento mais eficaz. O tratamento, ele é com base, então, nos resultados da histologia e da cultura. Então, se crescer antibiótico, é muito importante que realize cultura e antibiograma. E a terapia vai ser com base, então, na antibiótico terapia específica sistêmica, tá, pessoal? Pacientes com otite média interna, eles já não respondem adequadamente a um antibiótico tópico otológico. Então, deve ser feita antibiótico terapia sistêmica por, no mínimo, 6 semanas. E ela deve ser interrompida somente com base em culturas, tá? Deve ser feito esse acompanhamento. E se for uma otite fúngica, através de antifúngico sistêmico com base em cultura fúngica, também por no mínimo 6 semanas. É muito interessante que seja realizada a meringotomia e a lavagem do conduto auditivo antes de iniciar o tratamento.
A miringotomia é a perfuração da bula timpânica, caso ela já não esteja rompida por conta da infecção. Então, fazendo essa lavagem e essa miringotomia, a gente consegue reduzir aquele excesso de conteúdo purulento e inflamatório que tem, e a gente tem um tratamento muito mais eficaz, tá? Então, a gente sabe que antibiótico, ele não age bem quando a gente tem um local com muita infecção, muito conteúdo purulento. Então, precisa ser feita essa lavagem. Essa lavagem, ela deve ser feita somente com solução fisiológica morna. Não pode utilizar clorexidine nem iodo, porque eles são extremamente ototóxicos. E, claro, com certeza, o uso de analgésicos e anti-inflamatórios sistêmicos para reduzir a inflamação e reduzir a dor, porque são animais que sentem muita dor. O prognóstico ele é muito bom se for feito um tratamento precoce e correto. Então, é muito importante realizar as culturas, né? E o antibiograma ou avaliação de antifúngico para conseguir ter um resultado mais eficiente do tratamento. A síndrome vestibular idiopática canina, ela é muito frequente na rotina clínica e está relacionada principalmente com cães idosos, tá? Então, acaba sendo um sinal que geralmente ele acontece durante alguns dias e depois o animal volta ao normal, tá? Então, acomete principalmente cães idosos e as raças mais predispostas são o Golden, o Labrador, o Schnauzer e o Cocker Spaniel. Eles apresentam como principal sinal clínico sinais vestibulares muito agudos, em torno de 24 a 48 horas. Então, do nada, eles começam a andar em círculos, torção de cabeça, principalmente, ou algum tipo de ataxia. E esses animais, eles não vão ter síndrome de Horner ou paralisia facial, nem sinais de otite. Ele é de uma etiologia desconhecida e todos os exames diagnósticos vão estar normais. Então, é assim que a gente diagnostica síndrome vestibular idiopática canina, quando a gente não consegue encontrar nenhuma causa para esses sinais superagudos e é um animal idoso que bate com o histórico dos sinais agudos em menos de 24 a 48 horas. E eles tendem também a resolver, né, esses sinais em um tempo também muito curto. A gente faz o tratamento somente sintomático, tá? Então, são animais que eles apresentam vertigem, né? Então, eles podem apresentar muita emes e muita náusea. Então, se esses animais apresentarem emes ou náusea, é importante iniciar tratamento com antiemético e protetores gástricos. E a flunarizina, que é o Vertix, são medicamentos que auxiliam ali na manutenção do equilíbrio e redução ali dos sinais vestibulares e da ataxia desses animais. O prognóstico é muito bom e na maioria das vezes a gente tem melhora espontânea. A gente pode ter animais que convivem com algum sinal clínico ou outro, como por exemplo o Red Tilt. Alguns animais eles também podem apresentar alguns sinais de demência, como por exemplo começar a urinar, né, em locais inapropriados, apresentar noctúria, que é a micção durante a noite, coisa que ele nunca apresentou. Pode começar a errar o local dos comedouros, dos bebedouros. Pode começar a latir para o nada durante a noite, principalmente, latir para as paredes. Então, também são sinais de síndrome vestibular idiopática canina, mas são sinais que eles não interferem com a qualidade de vida do paciente. E agora falando sobre os principais diferenciais das doenças vestibulares centrais, lembrando que elas são menos difíceis de acontecer, as periféricas são muito mais diagnosticáveis, e as doenças vestibulares centrais vão estar relacionadas principalmente à inflamação e infecção do tronco encefálico. Então, a gente vai ter aí as doenças inflamatórias, como a sinomose, meningoencefalite granulomatosa e a meningoencefalite necrotizante. A gente pode ter também as doenças infecciosas, como a toxoplasmose e principalmente a peritonite infecciosa em felinos. A toxicidade ao metronidazol, que daí, nesse caso, o tratamento é a interrupção do fármaco. Traumas, hipotireoidismo e deficiência de tiamina. Falando sobre as doenças inflamatórias, então, o principal diferencial aqui em cães seria a sinomose, animais jovens que começam a apresentar sinais neurológicos centrais, que são jovens, histórico de não ter vacinação e sinomose positivo. Então, é por conta da inflamação que o vírus pode causar no sistema vestibular central, no tronco encefálico desse paciente. A gente sabe, né, que não existe uma cura para a sinomose, então o tratamento ele é com base em anti-inflamatório e antibiótico para evitar infecções secundárias.
A meningoencefalite granulomatosa é um importante diferencial para cães entre 2 a 6 anos de idade, principalmente de raças pequenas, toys ou terriers, apresentando sinais neurológicos centrais. Um dos sinais clínicos muito compatíveis é a sonolência, então animais que apresentam muita sonolência durante a consulta e alguns outros sinais de nervos cranianos, a meningoencefalite granulomatosa é um diferencial, além de febre, tá? Então, as doenças inflamatórias infecciosas, elas costumam causar muita febre. E ela está relacionada com a presença de massas granulomatosas devido à inflamação, e essas massas granulomatosas, elas podem ser focais, multifocais ou difusas, e dependendo dessa localização, os sinais clínicos eles vão ser mais brandos ou mais graves. A gente tem também um outro tipo de meningoencefalite, que é chamada de meningoencefalite necrotizante, que é muito é uma doença de predisposição em pugs, Yorkshire e Maltês, e ela acaba sendo muito mais grave do que a meningoencefalite granulomatosa, e ela tem também um prognóstico pior, porque ela causa necrose do parênquima do tronco encefálico. O diagnóstico de todas essas doenças inflamatórias é através da análise do líquor, então, animais que apresentam distúrbios neurológicos, é muito importante realizar o líquor. A análise do líquor ela é um exame barato, claro que é um exame um pouco invasivo, requer anestesia, requer profissional habilitado, mas ela pode ser realizada na rotina facilmente e ela te dá bastante informação sobre possíveis infecções ou inflamações. Então, o líquor ele vai demonstrar ali uma grande quantidade de células inflamatórias nessas doenças que vai fechar o diagnóstico. E o tratamento é com o uso de anti-inflamatórios esteroidais, como, por exemplo, a prednisona, na dose de 0,5 a 1 mg/kg/BID, e é importante que vá se espaçando eles até você chegar na menor dose efetiva a cada 48 horas, e o tratamento geralmente é prolongado por no mínimo 30 dias. As encefalomielites por protozoários e fungos também são importantes diferenciais na rotina clínica. A gente tem aqui em cães e gatos os principais diagnósticos diferenciais da toxoplasmose e a neosporose. A gente pode ter animais apresentando manifestações sistêmicas e multifocais, então, além de sinais neurológicos centrais, esse animal ele pode apresentar também febre, linfadenomegalia. O diagnóstico é através do teste sorológicos, então a análise do líquor ela pode demonstrar ali presença de inflamação e a gente pode realizar então a sorologia do líquor para tóxico e para neóspora com resultado positivo nesses pacientes. E o tratamento é com base nos antibióticos que atravessem a barreira hematoencefálica, que são que acabam sendo mais sensíveis para a toxoplasmose e a neosporose, como, por exemplo, a sulfa com trimetoprim, a clindamicina e a pirimetamina, e também são tratamentos longos por pelo menos 30 dias. Já a criptococose, né, um fungo que pode causar sinais neurológicos, principalmente em cães, tá? Então, o diagnóstico é através da cultura do líquor e também dá para fazer sorologia, e o tratamento é com o itraconazol na dose de 5 mg/kg/BID por no mínimo 6 meses. Então, muito obrigada, até a próxima aula.